A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Capítulo 7, do versículo 15 ao 20. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ortigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Meus irmãos ouvintes da 91.9, do nosso Instagram e do nosso YouTube. Aqui já no último capítulo do Sermão da Montanha, capítulo 7, já concluindo, Jesus faz um alerta sobre o cuidado que nós devemos ter com falsos profetas. Nós hoje em dia temos uma abundância de pessoas que se utilizam dos recursos da tecnologia moderna, os avanços que nós temos da ciência, da propagação, de tudo aquilo que diz respeito às comunicações sociais, os avanços dessa ordem, de fazer com que a palavra, a notícia, a imagem chegue de imediato ao seu alcance, e muitas coisas não são corretas. Jesus pede para que nós tenhamos cuidado com os falsos profetas, aqueles que anunciam certos ensinamentos, comunicam certas ideias, e nós podemos muitas vezes nos deixar manipular por essas mentes, que não têm caridade para com ninguém. E Jesus diz que nós vamos conhecendo essas pessoas, esses falsos profetas, pelos seus frutos. E a única voz que nós devemos ouvir como cristãos, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, mas nós devemos saber que o mundo é orientado por Deus, e Jesus veio para isso. Ele veio trazer a salvação, e é a voz única que nós devemos seguir, porque Ele nos traz essa vida nova em Deus. Cristo é que é o modelo, é o profeta por excelência. Aqui no livrinho Deus Conosco, da liturgia diária, tem algo escrito que eu vou ler. Diz assim: os falsos profetas mais perigosos e mais enganadores são os que carregamos dentro de nós mesmos. E esses falsos profetas, eles aparecem em falsos preconceitos, as ideias tortuosas, opções e os compromissos. Eles falseiam nosso julgamento, seduzem-nos e acabamos transformando nossas ideias em vontades em ideias que não são a vontade de Deus. Nós temos que aprender a desmascarar suas manhas e seus enganos, para poder assim
seguir o caminho certo. Se não nos esforçamos a isso, dificilmente mudaremos a nós mesmos. Eu acho que aqui está um ponto que é essencial. A gente às vezes pensa que o falso profeta está lá fora, não é? O falso profeta está dentro de nós, com essas ideias errôneas que nós carregamos, com esses preconceitos que nós assumimos e muitas vezes não mudamos. E o Evangelho está aqui para isso, para nos questionar. É um alerta sobre esse cuidado que nós devemos ter. Como é que nós vamos distinguir? Então, as ações e as práticas revelam quem são os falsos profetas. Essa advertência de Jesus é para todos os que se dizem seus seguidores, para todos nós cristãos, principalmente para os que exercem lideranças na comunidade, os pastores, os pregadores, os evangelizadores, os missionários, os líderes. Então, essas pessoas, nós devemos ter cuidado, porque pode ser que estejam nos desviando. O ensinamento de hoje se refere também aos critérios para nós sabermos distinguir e discernir as ideologias e os programas que são propostos pelos grandes. Nós estamos agora até já numa discussão, né, da política. Então é muita gente falando, e as propostas, os filmes que são apresentados nas mídias são belíssimos, são encantadores, mas muitas vezes são enganadores. Então nós devemos ter cuidado, não ir nesta onda, procurar pesquisar melhor. Os meios de comunicação podem manipular as mentes das pessoas em favor de certos objetivos que são obscuros e que não condiz com o que nós estamos aqui analisando no Evangelho. O Evangelho chega numa hora boa, chega num momento em que nós devemos estar atentos à palavra de Deus. São Paulo, numa de suas pregações, ele chamou a atenção para essa turma dos falsos profetas. E Jesus disse aqui bem claro, né, que eles vêm como cordeiros, mas por dentro são lobos vorazes. E se nós não estivermos bem atentos, nós nos deixamos enganar. As pessoas são enganadas toda hora por outros motivos, de lucro, de posição, de conquista, de ganho, né? Então, e terminam se arrependendo. Namorados que se apresentam tão bonzinhos e as mulheres pensam que é verdade, se deixam levar na conversa e terminam se prejudicando e até morrem a homicídios, né? A roubos grandes. Em toda ordem a gente pode ver, não é somente nessa questão religiosa, mas o religioso aqui, ele ajuda muito, não é? A gente a parar, a rezar, a pedir luzes do Espírito Santo para a gente tomar decisões. São Paulo diz que nós devemos ter cuidado porque vão aparecer homens pregando em nome de Jesus Cristo. E ele diz que não se pode colocar outro evangelho a não ser este que nós estamos lendo. E é justamente isso que a gente deve primeiro parar para pensar. Será que este evangelho que está sendo pregado é o de Jesus Cristo, ou será que é uma invenção da cabeça de quem está aí do poder, querendo aproveitar das nossas incapacidades e às vezes até da nossa inocência? Portanto, é motivo para a gente
preparar. O grande profeta que a gente está celebrando hoje na vigília é São João Batista, veio preparar os caminhos do Senhor. Esse sim, deu a vida por Jesus Cristo. Foi antes de Jesus Cristo morrer, ele já foi um mártir por Jesus. Portanto, vamos rezar agora esta oração do dia de hoje. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus capítulo 7, versículo 15 a 20. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.